Saudações cordiais, Homero Robert Filho, equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes, atendimento fraterno à distância. Vamos falar um pouquinho hoje da depressão. Bom, sabemos que o princípio causal, ou o princípio espiritual, ele galgou por diversos reinos da natureza. Foram largos os períodos dos milênios que adormeceram no mineral. Depois, tornaram-se sensíveis, principalmente à luz solar, no reino vegetal. Mais um largo processo dos milênios, alcançara-se o processo do instinto, da selvageria, de uma força impelindo a se alimentar, a se proteger do frio, a se abrigar das tempestades, estagiando no reino animal. Mais um largo período de milênios e vamos ver o princípio espiritual atingindo o nível de consciência desperta. Tendo então a sua consciência desperta, começa a entender que é um ser único, que é um ser individual. É onde vem a fase do espelho, onde se reconheça na frente do espelho. Muito dificilmente, se você colocar um cão, um símil, um felino na frente de um espelho, ele se reconhecerá. Muitos deles acharão que é um adversário, se tornarão agressivos, eriçará os pelos, mas o ser humano não. O ser humano tem a consciência de si mesmo e diante a sua imagem no espelho, ele algumas vezes se admira, outras vezes se surpreende, outras vezes se culpa. Quando se culpa, aí está um ponto-chave da questão, por ter suas predisposições à depressão. A depressão, em certa forma, neurologicamente falando, atinge certas áreas como a RAF, produtora de serotonina no aparelho cerebral. E também tem outras áreas com a produção de noradrenalina e outras substâncias que confluem para um sistema neuronal e vitais suficientemente equilibrados. Então, trazer essa predisposição é algo que também requer um olhar espiritual, porque sabemos que o perispírito ou o corpo perispiritual é um modelador biológico, fisiológico. Quando o ser humano participa, ou seja, quando ocorre o processo da fecundação, né? Desde das primeiras multiplicações da célula zigótica, do zigoto, o perispírito começa a diluir-se do espírito imortal e coparticipar da formação do feto. Então, dependendo ou abrangendo os registros perispirituais inalados pelo hálito do ser na sua consciência profunda, o espírito irá participar da sua estruturação ou reestruturação ou arquitetura biológica do seu novo organismo. Então, certas peculiaridades da hereditariedade que atingem o campo neuronal ou neurológico são guardados por traumas profundos do espírito. Veja bem que nós estamos falando ainda de existências passadas, ainda não chegamos ao caso da existência atual. Então, no mergulho do self, que é o espírito imortal, coparticipativo através do corpo perispiritual, da nova conjectura, morfologia biológica no momento da fecundação ou período perinatal, né, que a mamãe passa tendo seu feto no seu ventre, esses arquivos ressurgem. Então, um espírito que tenha cometido crimes de lesa consciência para com outro ou para consigo mesmo e o débito ainda esteja em haver, esse débito fica como um pequeno registro, uma humilde criptografia que vai estar
inserida no código genético, na hereditariedade, nos princípios ativos da célula máter do organismo biológico e poderão ou não ressurgir em acordo a uma programação ou em acordo às respostas psicológicas que o encarnado tem em sua vida. Sigmund Freud, o insigne mestre e pai da psicanálise, fez um ensaio muito importante falando do luto e a melancolia. Como o luto, em outros termos, a perda de alguém querido pelo fenômeno da morte, quando dura essa dor por mais de 5 a 6 a 7 semanas, se torna algo patológico. A depressão se instalou, da melancolia passou para a depressão. E quando atinge esse processo depressivo ou deprimido na alma, então é porque o espírito já trazia suas predisposições. Então, o luto, a perda de alguém querido, a perda de um emprego, a perda de um objeto material, pessoas que perdem suas casas nas enxurradas, nas enchentes, pessoas que perdem a oportunidade de receber um certificado de tanto estudou e não consegue concluir. Tudo isso está em torno do que psicologicamente se chama de um luto e pode reagir nas próprias moléculas espirituais ou perispirituais, reavivando as cicatrizes da alma, surgindo então um processo depressivo. Para não nos alongarmos no assunto que o tempo não permite, vamos dizer algumas profilaxias. Para os casos de depressão, as profilaxias, uma medida importante é a visita ao psiquiatra, para ver se há necessidade da reposição farmacoquímica, que possa restabelecer os níveis dos neuropeptídeos e dos mediadores químicos no cérebro, no aparelho neurológico, para agasalhar as sinapses nervosas, fluir melhor o fluxo do pensamento, a atenção, a memória e etc. Tendo uma atenção especial essa área RAIF, que vai distribuir, que vai produzir a dopamina e a serotonina. Então, mas há também processos psicopedagógicos e psicoterapêuticos. Psicoterapêuticos, uma catarse bem direcionada diante ao paciente, deixá-lo falar, estimulá-lo a falar o que vem à mente numa associação livre, estimulá-lo a transmitir o que dói na sua alma, o que lhe causa opressão, e deixar que essa catarse dure por mais de 30 minutos, sem que o terapeuta intervenha, apenas faça as suas anotações e as suas objetividades, interferindo nos momentos adequados. Nós sabemos que uma psicoterapia freudiana, uma psicanálise, não há muito diálogo, há mais uma escuta analítica, cuidando, preservando para que o paciente possa deixar fazer a limpeza. E onde no final é feito então uma avaliação, uns pontos de observação, umas pontuações daquilo que é necessário intervir, então deixar o paciente falar. Segundo, que o paciente não perca tempo de dizer que ama pessoas queridas, não se afaste de afetos que muitas vezes a própria vida se afastou, seja um telefonema, uma mensagem de celular, um e-mail, ou uma presença amiga, um abraço fraterno, para que se evite que quando a morte ou o desencarne, que é um processo imprevisível, essa é a palavra, arrebatar algum dos nossos parentes, não se instale em nós a culpa de não ter falado, a culpa de não ter abraçado, a culpa de não ter amado o quanto pôde enquanto teve tempo. Então você que sofre de algum caso de depressão, de algum nível de depressão, fortaleça os afetos na sua vida. Abrace quem tenha que abraçar. Ame aquele que está ao seu lado. Externe, diga que ame, porque quando vier o processo do luto, isso não vai fermentar para uma melancolia mais profunda. Por fim, uma leitura terapêutica, a água fluidificada, o hábito diário da oração e uma atitude positiva de pensar que a depressão pode nos levar de embora a felicidade por um certo tempo, porque quando a felicidade é real e do espírito, ninguém nos furta.
e nós estaremos protegidos na casa mental do amor. Que assim seja, graças a Deus.